Atenção, o Ministério da Saúde adverte, na pessoa de seu ministro Nelson Teich, as cenas que verão causarão medo. Estão me vendo? Aquela noite não era qualquer noite. Parecia mais escura que a mais escura já presenciada por ele. Mais fria, mais silenciosa, assustadora, quieta demais. Nem grilo estava de plantão naquele dia, quer dizer, noite. Olhou a porta antes de sair à rua, fechou os olhos para não distrair os ouvidos, em busca de algum barulho que quebrasse aquele silêncio quase absoluto, quase, porque seus passos, estes, ele podia escutar. A noite avançava depressa demais, tanto que só conseguiu dar-se conta de que a coisa quando o homem do sino passou pela rua. Ele era bastante pontual. 6 horas, 9 horas, 10, 11 e meia-noite. Tocava sino e anunciava a hora correspondente. Depois sumia, tão misteriosamente quando tinha aparecido. Parecia vir do nada e simplesmente se materializava, anunciava as horas. Numa mão, uma lanterna a gás. Noutra, um sino que parecia ecoar por toda a cidade. Meia-noite, o tempo está muito frio, anunciou ele naquele momento. Uma lua pálida e enorme parecia negar-se a caminhar pelo céu, pois até onde lembrava, ela permanecia estática no mesmo lugar, como se estivesse magneticamente presa no fundo negro do espaço. O frio era intenso e o vento só piorava as coisas. Mesmo agasalhado, tremia das cabeças aos pés, apressou os passos em direção à sua casa e mentalmente começou a traçar o melhor caminho a chegar mais depressa. Por onde passava, poucas janelas ainda iluminadas. Quase certo era que a maioria já tinha se recolhido. Uma neblina com aparência de vapor cobria parte das ruas, o que parecia sufocar a luz dos lampiões, dos postes e da iluminação pública. Lembrou-se das histórias de assombrações. Verdadeiramente aberrações que escolhiam a noite como aquela para perseguir os mais imprudentes. Sentiu um calafrio a lhe percorrer pelo corpo e apertou ainda mais o passo. Foi quando viu o estranho vulto numa esquina próxima, no meio do trajeto onde iria passar. Parou e ficou a observar aquela estranha e singular figura por um instante. Estava imóvel, bem abaixo da escassa luz do poste, e parecia olhar na sua direção, como ele lhe olhava. Vestia uma longa capa preta, com dentes longos, e naquela noite a lhe perseguia. Segurava uma longa bengala, mas estava longe demais para que pudesse vislumbrar. Pensou em ir para outro lado da rua, para outra calçada, ou mesmo dar meia volta e retornar, porque tinha medo dessas criaturas que andam pelas ruas, como vampiros, lobisomens, bolsomínios, que andam ameaçando todos. Mas se o estranho, que faria? Pensou em ir para o outro lado da rua, para outra calçada, ou mesmo dar meia volta e retornar, mas isso seria um vexame, caso o estranho
fosse nada daquilo que ele estava pensando. Na dúvida, parou de caminhar. Ficou parado, olhando o misterioso vulto, assim como parecia olhar em sua direção. Não seria nada demais correr e se afastar dali. Afinal, quem tinha motivos para que isso era ele. Medo. É medo. Prudência em excesso não faz mal a ninguém. Mas se o estranho, ao perceber sua manobra evasiva, corresse atrás com o desejo, o homem das horas, como desejou tanto que o homem das horas aparecesse outra vez, mas sabia que isso não era possível, porque ele já tinha passado, já tinha cumprido a sua missão. Procurou em sua sacola alguma coisa para se defender, como uma arma. Talvez pensou, ao me ver mexer na sacola, ele acha que possui uma arma e pense 2 vezes e fuja. Procurou na parte mais iluminada do ponto onde se encontrava, despejou no chão todo o seu conteúdo de sua sacola, fingiu que procurava com disposição alguma coisa no meio de objetos, e disso, de certo, teria algum efeito psicológico sobre o estranho de suas intenções. Distraído como estava, só percebeu que a misteriosa sombra humana havia desaparecido. Ao erguer novamente os olhos, apavorado, olhou à sua volta, correu para o meio da rua, de onde teria uma melhor visão do todo, mas não o viu. Será que dera certo o seu plano? Era a única e mais lógica explicação que tinha neste momento. Podia ser isso. Afinal de contas, um vampiro não é um bobo. E pelo menos, que se sabe, sempre ataca suas vítimas de surpresa. Que vontade de gritar! Como estava arrependido de ter ficado tão longe na rua e se transformasse numa vítima. E depois de mordido em um vampiro, como ele explicaria para sua mãe que se transformou num vampiro? O que pensariam seus pais? O que pensariam seus pais? Como achou forças para reagir, nem ele sabe como. De repente, como se tivesse sido atingido por um raio de energia, saiu em desembocada carreira, só parando quando chegou à porta de sua casa. Sua mãe o aguardava ansioso. Meu filho, ela exclamou alegre. Estava preocupada com a sua demora. E ela o abraçou. E ele a abraçou como se tivesse sido pela última vez. Então ela lhe disse, com toda a gentileza, oh, querido, onde já se viu? Já te disse dezenas de vezes e vou repetir agora, uma vez mais. Vampiros não atacam lagartixas como você, só pessoas. Por isso mesmo, não precisa temê-las. Olha outra vez. Então, a moral dessa história é: nossa mente é capaz de criar nossos maiores medos, mas é incapaz de livrar-se dos mais simples deles.